Então a questão nos diz que um retângulo tem dimensões x e y, que são expressas pelas equações x² igual a 12 e y menos 1 ao quadrado igual a 3. O perímetro e a área deste retângulo são respectivamente. Então, vou colocar aqui o que a questão nos diz, que um retângulo, já fiz o desenho dele aqui, tem dimensões x e y. Aqui, y, né? Então, nós queremos saber qual o valor de x e qual o valor de y, para depois calcularmos qual o perímetro e qual a área do retângulo. Então, x, primeiramente, x ao quadrado é igual a 12. Então, vamos colocar aqui x ao quadrado é igual a 12. Se x ao quadrado é igual a 12, então nós podemos tirar a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada. Aqui, lembrando que quando é raiz quadrada, o índice aqui é 2. Nós normalmente ocultamos, mas eu vou evidenciar para ficar mais claro. O 2, que corta com 2, some a raiz, fica só o x, é igual a raiz quadrada de 12. A raiz quadrada de 12. Então, x é igual a raiz quadrada de 12. Dá para a gente simplificar isso aqui. De que forma? Da seguinte forma. O 12 é a mesma coisa que 4 vezes o 3. 4 vezes 3 nós podemos separar aqui em duas raízes. No caso, raiz de 4 vezes a raiz de 3. Então, x vai ser igual a raiz de 4, que é 2, vezes a raiz de 3. 2 vezes a raiz de 3. Então, esse aqui é o valor de x. Agora, vamos calcular qual o valor de y. A questão nos diz que y menos 1 ao quadrado, isso aqui é igual a 3. Então, nós temos aqui um quadrado da diferença, vamos desenvolver aqui. Como nós desenvolvemos um quadrado da diferença? Da seguinte forma, primeiro termo ao quadrado, y ao quadrado, menos menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é 1, mais o segundo termo ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso aqui é igual a 3. Então, aqui nós temos que y ao quadrado, vou escrever aqui y ao quadrado, menos 2 vezes y, menos 2y, vezes 1 é menos 2y. Mais 1 ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Isso aqui é igual a 3, igual a 3. Então, nós temos que y ao quadrado menos 2y mais 1 vai ser... Esse 3 aqui está somando o lado direito da igualdade. Vamos passar ele para o lado esquerdo, subtraindo. Aqui tem um maisinho escondido, vai passar para o lado esquerdo, subtraindo. Menos 3 igual, como não ficou nada do lado direito, ficou 0, né? Então, y ao quadrado menos 2y mais 1, menos 3 é igual a 0. Então, y ao quadrado menos 2y mais 1 menos 3, como nós podemos resolver isso aqui? Quem é maior? O 1 ou o 3? O 3, né? Então, repetimos o sinal do 3, que é menos, e simplesmente subtraímos o maior pelo menor. 3 menos 1 é 2, né? Então, mais 1 menos 3, tem 1, devo 3, devo 2, né? Isso aqui é igual a 0. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau, e ela está sendo igualada a 0, né? Y ao quadrado menos 2y menos 2 é igual a 0. Então, vamos resolver por Bhaskara para encontrarmos o valor de y. Lembrando que a fórmula de Bhaskara é dada por... Vou colocar aqui. Y... Melhor, vou colocar ela aqui. Vou fazer uma barrinha aqui. A fórmula de Bhaskara é y igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Quem é A? Quem é B? Aqui. Lembrando que o A é o valor que multiplica a incógnita ao quadrado. Esse 1zinho que está escondido aqui. O A é 1. O B é o valor que multiplica o Y. É o menos 2. B é menos 2. E o C é o termo independente. O termo que não tem x, que é esse menos 2 aqui. O C é menos 2. Então, quem é delta? Delta, só lembrando que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Então, já vamos calcular o delta primeiramente, antes de calcular o y. B ao quadrado menos 2 ao quadrado menos
o 4 vezes o A é 1, 4 vezes 1 vezes o C é menos 2, vezes menos 2. Então, o delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, vou colocar aqui no cantinho. Vamos fazer assim, vou pegar mais uma folha, para não confundir ninguém. Vou fazer assim. Menos 2 ao quadrado. Vou fazer essa conta aqui. Menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2, né? Menos vezes menos é mais. 2 vezes 2 é 4. Então, menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Então, vamos substituir aqui, em vez de colocar menos 2 ao quadrado, vamos colocar 4. Isso aqui menos 4 vezes 1 é 4. Isso aqui vezes menos 2, vezes o menos 2. Então, delta vai ser igual a 4 menos vezes o menos, né? Sinal vezes sinal, número vezes número, certo? Menos vezes menos é mais. 4 vezes 2 é 8. Então, delta é igual a 4 mais 8. 4 mais 8 é 12. Então, nós temos que o delta é 12. Calculado o delta, nós podemos calcular qual o valor de y agora. Então, o y vai ser igual a... Lembrando que a fórmula do y é essa aqui, menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes a. Essa aqui é a fórmula de Bhaskara, né? Então, o y vai ser igual a menos b, o b é menos 2, então menos o menos 2, mais ou menos a raiz do delta, mais ou menos a raiz do delta, o delta é 12, raiz de 12, né? Em vez de escrevermos delta, nós colocamos 12. Isso aqui tudo dividido por 2 vezes o a é 1, 2 vezes 1. Então, isso aqui vai ser igual a menos vezes menos é mais 2, mais ou menos a raiz de 12. Só lembrando que a gente já calculou isso aqui, ó. Raiz de 12, ou melhor, aqui, ó, raiz de 12 é igual a 2 raiz de 3, né? Porque raiz de 12 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 3, que é igual a raiz de 4 vezes a raiz de 3, que no fim das contas é 2 raiz de 3. Então, a raiz de 12 é 2 vezes a raiz de 3. Então, onde tem raiz de 12, nós podemos substituir por 2 raiz de 3, né? Então, em vez de colocarmos raiz de 12 aqui, vamos colocar 2 vezes a raiz de 3. Então, isso aqui tudo dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, nós temos aqui 2 mais 2 raiz de 3 e 2 menos 2 raiz de 3. Vamos dividir isso aqui em duas contas, né? Então, vamos fazer aqui o y' e o y duas linhas. 2 mais 2 raiz de 3, vamos colocar aqui 2 mais 2 raiz de 3 dividido por 2. E 2 menos 2 raiz de 3, 2 menos 2 raiz de 3, aqui dividido por 2, né? Uma conta nós fazemos com esse sinal de mais e a outra conta nós fazemos com esse sinal de menos aqui. Como está sem espaço a folha, eu vou continuar aqui. Então, nós temos aqui que o y' vai ser igual a 2 mais 2 raiz de 3 sobre 2. Então, o 2 dividido para 2 é 1, mais 2 raiz de 3 dividido para 2, 2 corta com 2, fica a raiz de 3. E o y, duas linhas, vai ser igual a 2 dividido para 2 é 1, menos 2 raiz de 3 por 2, 2 corta com 2, fica menos raiz de 3. Menos raiz de 3. Então, nós temos aqui dois valores para y, porém, nós vamos ver que esse segundo valor aqui não vai satisfazer as nossas condições, porque nós estamos falando de medidas de um retângulo. Então, se nós pegarmos aqui 1 menos a raiz de 3, 1 menos a raiz quadrada de 3, nós vamos ver que vai dar um valor negativo. E não tem como um comprimento ser negativo. Então, nós descartamos essa possibilidade aqui. E nós ficamos apenas com essa aqui, 1 mais raiz de 3. Então, o y vai ser 1 mais raiz de 3. Então, vamos voltar aqui na nossa figura. Nós sabemos que ou melhor, eu vou fazer uma nova figura aqui. Está muito poluída aquela folha ali, então
eu vou pegar aqui, vou fazer um novo retângulo, aqui meio torto mesmo, só para ficar mais claro para vocês. Eu vou fazer aqui assim. Aqui, pronto. Nós temos o nosso retângulo X de medida X e Y. Então, nós calculamos que o X, ele vale, aqui na nossa folha, 2 raiz de 3. Então, esse X aqui, eu vou colocar aqui, ele vale X igual a 2 raiz de 3. Deixa eu apagar esse X aqui. Então, o X, esse lado aqui mede 2 raiz de 3. E o Y, ele mede 1 mais raiz de 3. Então, Y é 1 mais raiz de 3. Como nós temos aqui um retângulo, nós sabemos que se aqui mede 2 raiz de 3, esse lado aqui também mede 2 raiz de 3. Se esse lado aqui mede 1 mais raiz de 3, aqui embaixo também mede 1 mais a raiz de 3. Então, a questão nos pede, ou melhor, pede para nós calcularmos o perímetro primeiramente. Então, vamos calcular o perímetro. O perímetro eu vou chamar de P. O perímetro vai ser igual. O que é o perímetro de um polígono? É a soma dos seus lados. Então, vamos somar todo mundo aqui. 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 mais 1 mais raiz de 3. 1 mais a raiz de 3 mais 1 mais raiz de 3. 1 mais raiz de 3, certo? Somei esse e somei esse aqui também. Então, vamos ver quanto que vai dar. 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Nós podemos pensar da seguinte forma aqui. 2x mais 2x, nós temos 4x, né? Então, 4 raiz de 3. Somamos esses dois. Vamos somar aqui. 1 mais 1 é 2. Mais 2. Raiz de 3 mais raiz de 3, nós temos 2 raiz de 3, né? Lembrando que aqui tem um 1zinho, né? 1zinho mais 1zinho. 1 raiz de 3 mais 1 raiz de 3, nós temos 2 raiz de 3, né? Então, o perímetro vai ser igual a 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. 4 mais 2 é 6 raiz de 3. Somei esse com esse, né? 4 mais 2 é 6. E repetimos a raiz de 3. Isso aqui mais 2. Então, esse aqui é o perímetro desse nosso retângulo aqui, a soma dos seus lados. Então, está calculado o perímetro. A questão também nos pede para calcularmos a área desse retângulo. Então, por fim, vamos terminar agora. Qual vai ser a área do retângulo? Nós devemos lembrar que a área é calculada da seguinte forma: lado vezes do outro lado. Então, no caso do retângulo, né? Então, a área vai ser igual a 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes 1 mais raiz de 3. 1 mais a raiz de 3. Então, nós vamos ter que a área vai ser igual a 2 raiz de 3. 2 raiz de 3, porque 2 raiz de 3 vezes 1 é 2 raiz de 3, né? Isso aqui mais 2 raiz de 3 vezes raiz de 3, vamos multiplicar. Lembrando que aqui tem um 1zinho, né? 2 vezes 1 é 2. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, vou fazer aqui no cantinho, raiz de 3 vezes a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Como nós fazemos isso? Repetimos a raiz e multiplicamos 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, né? Então, nós ficamos com raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, 2 vezes o 3 aqui ficou, né? Então, a área vai ser igual a 2 raiz de 3 mais 2 vezes 3, que é 6. Isso aqui é a área desse retângulo. Então, nós vamos olhar aqui para o gabarito. O perímetro, primeiramente, vai ser 6 raiz de 3 mais 2. Então, pode ser a A, pode ser a E. Vamos olhar agora para a área. A área é 2 raiz de 3 mais 6. Então, só pode ser a letra E de escada. Esse aqui é o gabarito. O perímetro é 6 raiz de 3 mais 2. E a área é 2 raiz de 3 mais 6. O gabarito é a letra E. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!